Olá, meus irmãos queridos, sejam muito bem-vindos. Este é o canal Encontro com a Verdade, e eu sei que se você clicou é porque você tem interesse, né? Interesse de aprender, interesse de ir mais a fundo nas palavras e nas escrituras. Juntos, eu vou estar ministrando para vocês aquilo que o Espírito Santo incomoda, mas também vamos encontrar clareza nas palavras. Vamos compreendê-las de uma melhor forma possível. Pessoal, vamos ao que interessa então. Eu não sei se eu me apresentei. Bom, eu sou o Pedro, tenho 25 anos e o intuito desse canal foi tudo isso que eu acabei de abranger e falar para vocês. Vamos ao que interessa, ao vídeo. Ao vídeo não, porque o vídeo já tá rolando, né? Vamos ao tema. É, Você tem honrado ou barganhado com o Senhor? Eis a questão, eis a pergunta, né? Se você tiver com a sua Bíblia, abra por favor em Malaquias 1:6. Lá diz o seguinte: o filho honrará o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, os sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis: em que te havemos profanado? Em que te havemos desprezado o seu nome? E o Senhor responde: ofereceis em meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisso que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis o animal cego para sacrificar-te, não fazem mal? E quando oferecem o coxo ou o enfermo, não faz mal? Ora, apresentem-se a um príncipe, a um governante, a alguém importante. Terá ele agrado em ti, ou aceitará a tua pessoa? Diz o Senhor. Vamos até aqui, pessoal, até o 8. Pessoal, o que acontece? Aqui, Deus ele adverte o povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel, eles falharam no princípio da honra, né? Eles estavam trazendo as ofertas, mas essas ofertas não refletiam honra nenhuma. Entendem? E aqui no verso 8 mais específico, a gente vê que o Senhor ele nunca esteve atrás da oferta, e sim do ofertante, do coração do ofertante. Ele diz o seguinte, novamente: porque quando trazeis o animal cego não faz mal, quando os coxo e enfermo não fazem mal. E ele fala: oferece isso ao governador, alguma pessoa importante, para ver se ele vai aceitar isso. Porque eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, alguém que cuida de você, mereço algo tão desprezível, mereço algo tão sem honra alguma, sabe? E isso nos faz pensar bastante, né? Porque não só Deus nunca esteve atrás da oferta, mas sim do coração do ofertante, mas também o Senhor, ele não olha o quanto, mas sim o como é feito, percebem? Então o que acontece? Eu te faço a seguinte pergunta: como você tem ofertado? Seja financeiramente, seja no culto, assistindo, oferecendo seu louvor ao Senhor, a sua adoração, o seu momento. Como você tem feito? Com motivo de barganha ou de qualquer forma, como o povo aqui em Malaquias? Ou refletindo honra? E essa é a pergunta, pessoal. Muitos de nós, muitas pessoas oferecem rios de dinheiro, oferecem valores, oferecem casas, oferecem carros, mas o coração não está no que realmente importa. O coração está em uma barganha. Senhor, eu te ofereço tal coisa, mas o Senhor tem que fazer tal coisa, sabe? Pare de colocar Deus à prova. Ele não te deve nada. Seja respeitoso com as coisas santas. Não é errado pedir, mas se você fizer a coisa certa, que é ofertar, mas do jeito errado,
com um coração em desalinho, com um coração fora daquilo que o Senhor espera de você, não vai dar certo. Sabe? O Senhor tem que fazer isso. E eu farei isso. Senhor, faça assim e eu lhe darei isso. Não funciona, né? A gente vê que isso vem se espalhando como uma doença, sabe? Como uma doença. A gente vê testemunhos que claramente era para ter sido a fé da pessoa em ação. As pessoas estão tirando mérito da fé, do agir do Senhor. Estão colocando Cristo mais o dízimo, ou Cristo mais o trismo, ou Cristo e algo mais. Não. O centro é e sempre será Ele. Vamos adiante. Nós vemos uma outra prova muito interessante que Deus, lá em Gênesis, quando Abel e Caim foram oferecer, Deus rejeitou a de Caim. Mas o mais interessante é que o que acontece, pessoal? Na Bíblia fala que o Senhor rejeitou Caim e sua oferta. O Senhor aceitou Abel e sua oferta. Então, o Senhor, primeiro, ele aceita o ofertante e depois a oferta. Estão entendendo? Se fosse pra gente olhar na seguinte ótica, né? Que se o que Deus quisesse fosse oferta, Ele não teria recusado o pessoal que já leu ali Atos, Ele não teria recusado de maneira alguma Ananias e Safira, né? O que dizer deles dois? Não é de se pensar? Então vamos adiante. Agora o pessoal vai falar, mas Pedro, eu não devo pedir? Deve, mas do jeito e da maneira correta. Se você tá com a sua Bíblia, óbvio, né, que você abriu aí no livro de Malaquias, dá um pulinho comigo em Tiago 4, 3, né, que o pessoal também já deve saber de cor, né? E o Senhor fala o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para os seus próprios deleites. É aquilo que eu falei para vocês. A coisa certa, da maneira, do jeito errado, não funciona. Não funciona. Peça, mas peça da maneira certa ao Senhor. Vamos agora dar um pulinho. Agora vamos lá em Marcos 14. Não, Marcos 12, 41. Abra a Bíblia de vocês aí comigo. E lá diz o seguinte, né? E estando Jesus assentado de frente ao tesouro, a arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E chamando seus discípulos, disse Jesus: em verdade vos digo, que esta pobre mulher depositou mais do que todos que depositaram na arca do reino. Porque, e ele responde, todos ali depositavam o que sobravam, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo que tinha, todo o seu sustento, né? Hoje em dia nós vemos que tem pessoas que usam essa palavra para distorcê-la, para induzir os irmãos a dar tudo que tem. Mas não é bem assim. O que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus está querendo dizer aqui que os ricos depositavam muito, né? Como diz no final do verso 41, depositavam muito, mas não refletiam honra, não tinham temor algum, né? Ofereciam achando que iam agradar a Deus,
com um coração completamente desalinhado, sendo que não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer um coração aquebrantado, um coração obediente, sabe? Alguém que faça as coisas do Senhor, sabe? Sempre com gratidão, sabe? Sempre com respeito, com temor. E essa pobre viúva, ela ofertou o seu melhor em tudo. Ela ofertou colocando o Senhor em primeiro. E na matemática física, aquilo não fez tanta diferença. Mas na matemática do reino, aquilo foi algo estrondoso. Espiritualmente falando, foi maior do que todos, né? Porque foi algo que refletia honra, sabe? Senhor, eu te coloco em primeiro. Eu anotei algo muito interessante aqui e eu quero compartilhar com vocês. Agora deixa eu ver se eu acho. Que na verdade veio no meu coração e eu anotei. E eu quero compartilhar com vocês. Que as bênçãos sejam uma consequência de andar em obediência com Deus. Afinal, Ele sabe de tudo o que precisamos. A onisciência de Deus é algo tão incompreensível que antes de você falar, antes de você suspirar, antes de você pensar, o nosso Criador já sabe. Sabe, não se preocupe, Ele sabe tudo aquilo que você precisa e lhe dará no tempo e no momento certo. Não barganhe com o Senhor. Não faça promessa, Senhor, se o Senhor fizer isso, eu farei aquilo, e vice-versa. Não. Tudo que você for oferecer, ofereça o seu melhor como essa viúva, seja nas ofertas, seja no culto, seja no louvor. Ofereça o seu melhor. E não se preocupe, porque o mais Ele fará. E a pergunta final que eu deixo para vocês é a seguinte: parando para analisar e refletir a atitude, vocês têm honrado ou barganhado com o Senhor? Eis a questão. Feche os seus olhos e vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos por este momento e lhe pedimos que o Senhor continue falando no coração de cada irmão, de cada pessoa que assistiu este pequeno vídeo, que essa mensagem entre em seu coração e gere frutos, cresça, floresça, dia após dia. Senhor, continue ministrando, Espírito Santo, na vida de cada um. Se o Senhor os conduziu até aqui, não foi por acaso. É porque o Senhor precisava e queria falar com cada um deles. Senhor, eu dou graça pela vida de cada um que assistiu, que viu este vídeo, e que o Senhor venha trabalhando dia após dia em seus corações. Senhor, toda honra, toda glória e louvor seja dado a Ti. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Tamo junto, meus queridos, e até a próxima. Que o Senhor abençoe a vida de vocês e que essa mensagem venha trazer reflexão no coração de cada um. Tamo junto e até a próxima. Não esqueça de curtir e compartilhar essa mensagem com pessoas que precisam, que vocês sabem que precisam ouvir, que precisam compreender e entender isso que o Senhor espera de nós. Fiquem com Deus e até a próxima.